A interatividade é esse ponto. Então, além de participar, de entrar em comunidades e de trocar informações, você tem que se mostrar interativo. Então, isso na rotina de empresas também, quando a gente defende as marcas na internet, a interatividade é um elemento vital para mantê-las vivas nesse cenário. A gente pode, sim, ter uma marca presente no Twitter e abandonar esse Twitter lá e ele perder relevância em questão de 2 dias, você já perder followers, você já perder troca, e aí você tem que resgatar tudo isso de novo. E na internet, difícil é o resgate. Assim, uma vez você abriu o site para fazer uma transmissão em streaming de um evento, o sujeito vai lá e esse evento não está funcionando no horário que estava previsto, ele vai embora e aí esse resgate é muito difícil de fazer, é difícil dele voltar. E isso também nos perfis pessoais é assim. É difícil você ter de volta alguma pessoa que você perdeu por conta de não ter frequência de postagem, por conta de não interagir, não participar. Isso é um princípio meio que das redes sociais. E aí a gente falou a autenticidade, então assim, tentar realmente ser mais, marcar o terreno sendo mais você. Não precisa, a internet às vezes algumas pessoas quando vão postar alguma coisa tem tanto receio do formato do texto, do tipo de texto que tem que ser colocado, que às vezes pecam por uma formalidade excessiva. E a internet ela tem uma rapidez de linguagem que permite ali, tranquilamente, a você diminuir termos, você abreviar, você usar gírias, você ser mais você. Esse é um ponto bem importante. E essa questão da transparência, então, além de autêntico, de ser transparente na hora de se mostrar, na hora de registrar a sua foto, na hora de você registrar o seu perfil. Muitos artistas também acabam às vezes pecando nesse sentido de eu tenho um Twitter e ele é gerido por um terceiro, né? Ou então os políticos também, não, eu vou criar um Twitter e esse Twitter acaba sendo gerido por um terceiro. Acabou com a premissa do Twitter, que é realmente o diálogo direto com a pessoa. Então não existe essa questão de intermediação. Esse é um ponto bem importante. E tem esse lado de você ser um só, né? Não tem essa parede imaginária. A pessoa física, jurídica, corporativa, está toda lá dentro do Orkut. Então, se você colocou alguma informação pessoal, tenta administrar isso, se você não quer expor, por padrões de privacidade que algumas plataformas favorecem. Então, no Facebook, por exemplo, você consegue separar de que maneira você vai postar um conteúdo para um determinado grupo específico. Então, já é uma maneira que, na evolução de todas essas plataformas em redes sociais, elas já se preocupam com isso, de você conseguir direcionar melhor essa informação. Mas, enquanto isso ainda é uma coisa mais à parte, é importante manter essa unidade e ter ciência de que não há essa parede. E o final realmente da história é não esquecer do offline. Então, voltando um pouquinho com a história do filme, o processo de demissão que o filme registrava, ele é um processo difícil no offline e no online. Então, não é uma plataforma que necessariamente vai mudar os padrões de relacionamento humano. Você tem os mesmos desafios, as mesmas questões difíceis, os mesmos pontos de transmissão. Você tem essa mesma dificuldade, independente da plataforma que você está usando. Se você tem questões realmente que não é a plataforma que vai mudar a dificuldade da informação. E basicamente a apresentação finalizou. Eu queria saber de vocês se alguém tem perguntas, alguma dúvida, se alguém tem um perfil no Orkut ou várias plataformas para gerenciar, o que gostaria de saber aí a respeito dessas coisas. Lembrando que a primeira pergunta leva um livro, Geração Y, do Sidney Oliveira. Oi. Aqui. Opa. Você falou que se não for para utilizar, é melhor não ter, né? Sim.
Bom, se a gente considerar aqui alguns domínios, né, da URL, Twitter / o meu nome, não tem que pagar e não tenho que dar documentação, não seria interessante eu pelo menos reservar esse domínio? Em caso assim de uso para uso pessoal, essa é uma preocupação que não é tão necessária, tá? Porque assim existem muitos homônimos. Eu tenho esse problema. Então assim vários homônimos. Vai ser difícil você registrar uma plataforma com o seu nome primeiramente do que outra pessoa. É bem provável que você inclusive o seu nome já esteja lá na hora que você pensou em colocá-lo. A Tiane, que daria a palestra antes de mim, ela foi realmente pioneira porque conseguiu ter um @Tiane no Twitter, porque não tinha nada ainda no momento que ela entrou. Então, o segredo para você realmente reservar um domínio é você ter uma adesão rápida e ter uma sequência de utilização. Porque muitos artistas sofrem com isso, né? Tem a história do Marco Luque, né? Que ele não tinha o domínio dele, tinha uma outra pessoa tocando o perfil dele, e ele depois ficou amigo desse cara, porque esse cara realmente ajudou com que ele ficasse com uma imagem bacana na internet. E hoje, muitos eventos que vai se fazer corporativamente, o Marco Luque está sempre cotado por conta da presença online que ele tem. Então, não precisa. Bom, se tiver, então pega, né? Se tiver a intenção de usar, é interessante. Se não tiver, eu acho uma preocupação, pode ser um pouco insana. Porque se você não está preocupado com aquela plataforma, não vai entrar naquela plataforma, é bobeira, é um lixo a mais que você vai trazer para a sua máquina, são e-mails que você vai receber daquela plataforma, de toda a atualização que ela fizer. Então, pessoalmente, eu acho que não vale a pena. Tá bom, obrigado. Tá?